Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus e quero nesta manhã falar de um assunto bem conhecido que muitos já estão tão acostumados que não estão mais preocupados, porque já tem anos que falamos desse assunto e muitas vezes alguém poderá dizer: não, isso não vai acontecer. Mas eu quero lhe dizer que vai. Eu quero convidar sua preciosa atenção para um rápido texto da Bíblia, a palavra de Deus que fala sobre a vigilância de estarmos atentos à volta de Jesus. Ele virá e não tardará. E em todo o projeto da humanidade que Deus criou, é salvar, é o bem-estar do homem. Deus tem um projeto na vida do homem que é para ele ser feliz, ter paz, descansar, ser feliz em tudo, em todas as áreas. Porém, esta felicidade se ocultou ao longo da vida, que hoje poucas pessoas desfrutam aquela verdadeira paz. As pessoas estão tendo uma paz momentânea. Estamos como quem mergulha em uma piscina e o fôlego volta para respirar. Assim está a vida humana na Terra. É um problema atrás do outro e os homens procurando solução e não encontram. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã que a solução para tudo isto é só querer. Mas alguém poderá só querer? É tão fácil assim? É. Mais fácil do que você pensa. Nós temos um dono que se chama Deus, o Criador deste universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos. Nada nós faremos, tudo vem dele e para ele. Muitas vezes nós empenhamos força para fazer as coisas, mas na verdade é ele que nos dá toda esta força, vem dele. Porque o homem não obtém nada na vida se de Deus não vier para ele. Muitas vezes essa palavra é ignorada por muitos, mas que você aceite, que não aceite, é a realidade da vida. Este universo tem um dono, tem um arquiteto, tem um criador, tem um autoconstrutor, um executor, um eterno, um Deus grande, poderoso, dominador. Medite nesse texto que eu vou ler agora e descubra em você mesmo o tema do que eu vou falar sobre a salvação, que é uma coisa eminente, desejada. Bem-aventurados que anela ser libertos desta perdição, porque só temos dois lugares para ficarmos. Ou nós ficamos no lugar bom, ou no lugar ruim. Ou nós somos salvos, ou perdidos na palavra. Quando falamos da palavra perdido, muitas vezes não entendemos, é porque do jeito, da forma que é a terra aqui, é o outro lado, os céus, como diz o céu, assim na terra como no céu. Quem é bom aqui, é bom lá. Quem é mal aqui, é mal lá. Então só tem dois lugares, que na terra, que no céu. Ou nós estamos ao lado de Deus na luz, ou ficamos nas trevas, separado da luz. Porque só existe luz e treva. Por essa razão é que nós, os humanos, os seres humanos na Terra, ignoramos muitas vezes a realidade. Não queremos aceitar a realidade da criação de Deus na vida.
muitas vezes murmuramos, perseguimos, etc. Mas a realidade, quando nós chegamos à conclusão da palavra de Deus, que rege o universo, vivemos por esta história conhecida que aprendemos do nosso antepassado. Por que nós chamamos terra? Porque a história conta que Deus disse terra. Por que nós chamamos de água? Porque Deus disse água. Por que nós chamamos de fogo? Porque Deus disse fogo. Por que chamamos luz? Porque Deus disse luz. Por que chamamos treva? Porque Deus chamou treva. Fomos ensinados pela história. Nós conhecemos as coisas materializadas pelo nome que foi dado. E isso nós conhecemos. Nós vimos que a cada dia a ciência descobre um nome novo para as coisas que eles veem. Porque quem coloca o nome somos nós. Nós criamos as figuras, né? Criamos as figuras, imaginamos os fatos e damos os nomes para ele. Nós vemos que quando há um furacão, cada furacão tem um nome. Apesar que no original é um furacão na linguagem. É um vento, pronto. Mas tem um nome classificado para se destacar e ser conhecido entre a humanidade. Assim é a nossa salvação. A palavra salvação, no seu original, no meu entendimento, é paz. É ser tranquilo, estou salvo. Estou livre de todos os perigos. O cara constrói uma fortaleza e fica dentro daquela fortaleza e se acha seguro. Eu estou tranquilo, eu estou livre do vento, da chuva, do bombardeio e etc, etc. Se acha seguro. Então eu vejo na salvação, em Deus, o homem livre, tranquilo, sossegado, desfrutando da glória de Deus, comendo, bebendo, trabalhando, vivendo, tendo uma vida regrada da presença de Deus e desfrutando de toda essa criação maravilhosa. Amados, que você possa entender isto. A sua salvação deve estar no primeiro plano da sua própria vida. Como disse Jesus, salva-te por tua vida. Salva-te por tua vida. Quem ama, quem gosta de você é você mesmo. Se você não amar você, como que você vai amar alguém? Porque a palavra de Deus nos ensina categoricamente, imudável, que amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo a si mesmo. Se você não consegue amar você, como você vai amar alguém? Você precisa entender que se você bater, vou ilustrar, bater na sua perna, dói. Se você bater na perna de outra pessoa, vai doer do mesmo jeito. Então você tem que ter este respeito, saber. Eu vou bater nos outros. Se prepare para sofrer também. Por isso que Deus deu uma lei reconhecida do universo na história, que vivemos dente por dente, olho por olho. Que é a lei da causa e o efeito, que Deus criou. Faz o bem, tem o bem, faz o mal, tem o mal. Deu para você entender. Agora medite como, eu não quero fazer um vídeo tão longo para não cansar você, porque não é o muito falar que vem ouvir. Eu quero te falar nesse texto. Veja bem, eu vou ler agora um texto da Bíblia. Aqui diz no capítulo 24 de São Mateus, no versículo de número 37. A partir do versículo de número 37, eu vou ler o texto, não vou comentar porque é um texto longo, mas apenas vou comentar para os sábios e os indotos, porque assim faz parte deste universo. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, a vinda de Jesus. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam a casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também na vinda de Jesus Cristo.
Então, está dois no campo, um será levado e outro deixado. Está duas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiais, porque não sabeis a que hora adivinha o filho, ou em que hora adivinha o vosso Senhor. Mas, considerais isto, o pai de família, se soubesse em que hora, em que vigília da noite havia de vir o ladrão, não deixaria minar sua casa. Por isso estáis vós apercebido, porque na hora em que não esperai, o Filho do Homem há de vir. Queridos amados, neste texto que eu li, tem muitas perguntas e respostas dentro do mesmo texto. Porém, eu quero comentar em poucos minutos é que você precisa ser salvo. Na história contada do dilúvio, o mundo antepassado, os homens pecaram de uma forma tão desenfreada que Deus não suportou as suas barbaridades e determinou a dar um fim à situação. Mas como tudo de Deus é eterno e Ele é Senhor e ama a sua criação, Ele preservou a vida de 8 pessoas, Noé e sua família. Noé fez uma arca quando ainda não havia nem chuva sobre a terra. Ele construiu uma arca, salvou ele e sua família. E o tempo foi passando, chegou na história que se conta que Sodoma e Gomorra foi destruída também com fogo e enxofre. E Deus enviou seus anjos para salvar o seu servo que estava lá, um homem por nome de Ló. Salvou ele e suas filhas. Sua mulher não conseguiu se salvar porque não obedeceu a voz de Deus. É o que está acontecendo na humanidade. É o que está acontecendo na humanidade. Jesus veio para salvar e as pessoas não estão preocupadas com a salvação. Estão comendo, bebendo, casando, se dando casamento. Nada de errado nisso. Não. Foi para isso que Deus criou o sistema. Macho e fêmea. Homem e mulher. Foi para isso. Mas veja hoje o grande fenômeno da natureza, como alguém está mudando esse sistema. Mudou. As coisas estão mudando. Não é Deus, é o homem que está mudando essa situação. O homem está colocando gênero nas coisas, colocando, criando. Sim, somos com o Criador, mas deveria ter um limite dentro de nós. Mas como nós somos ilimitados à vida, temos a liberdade de ser o que queremos, é só esforçar. Quer ser o médico? Estude. Quer ser o desenhista? Estude. Pratique. Quer ser esportista? Pratique. Você tem capacidade. Você quer ser um escalador de montanha? Suba. É livre. Tem uma pessoa para todas as coisas, desde que ele se dedique e faça. Então aqui nesta palavra, que acabei de ler, devemos vigiar, porque o Senhor Jesus vai vir numa hora em que muitas pessoas estão desapercebidas. Não sabemos em que hora do dia, da noite, que momento, o que estamos fazendo, o que deixamos de fazer. Sabemos e tenho certeza que ele virá. E não tardará. Porque ele afirmou dizendo, passa os céus, a terra, mas a minha palavra não passa. Querido, voltando no texto em que eu estou lhe falando sobre a salvação, você precisa ser salvo. É a sua alma. Você precisa reconhecer que é um pecador. E o que os seus atos que você pratica, você está consciente que não agrada ao Deus, o Criador. Independente de regra religiosa ou filosófica. Se Deus é santo e criou o homem à sua imagem, então você precisa quer fazer uma figura. É impossível você colher uva do espinheiro. Não se colhe manga do pé de limão. Porque cada coisa é a sua espécie.
Então, como os filhos de Deus, representantes de Deus, como a imagem de Deus, homem, seres humanos, precisamos ter esse caráter de personalidade, de respeito ao Senhor do Senhor. Porque na vida aqui, ou nós manda ou somos mandados. Ou lidera ou somos liderados. Tudo aqui tem direção. Que nós aceite, que não aceite, mas a realidade temos de ter. Tem regra para tudo. E quando nós não obedecemos à regra estatuária da vida aqui, nós não somos muito vitoriosos. Nós só criamos problema para nós mesmos. Mas quando somos obedientes, nós somos felizes. Por isso que o próprio Jesus disse, o pacífico, bem-aventurados os pacificadores, que são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Não podemos ser daquele tipo de pessoa que nem diz o ditado, lançando lenha na fogueira. Não, senhor, vamos apaziguar a tempestade. Vamos procurar um caminho, mecanismo de paz, mecanismo de vitória, mecanismo de bem-estar. Precisamos unir nossas forças debaixo do céu. E para salvar nossa alma, precisamos força, porque a própria palavra diz que o reino do céu é tomada à força. Você, para salvar, você tem que se desintegrar daquilo que lhe prejudica. Você precisa zelar de você mesmo, porque ninguém zela de você. No contrário, você nasceu para ser. Então entenda tudo isso e fique na presença do Deus da criação. Descubra no Deus vivo a sua paz. Porque o próprio Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido, como está escrito, o sangue de Jesus purifica todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Jesus disse, se não crê que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Meu amigo, de todas as coisas que devemos preocupar na vida é com a salvação da alma. Porque nós temos um ciclo de vida, nascer e, noutra palavra, chama morrer. Mas eu não vejo isso. Eu já não vejo mais isso. Eu nasci, vivo aqui e vou para a eternidade, onde continuarei a vida e vida com abundância, porque Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Não precisa ser tão sábio para entender o que é a palavra eterna. Eterno é o que nunca tem fim. Então, nós somos indestrutíveis. Essa palavra morte, na realidade, é separação. Separa-se. Se desintegra desse corpo e vai para outra dimensão espiritual. Recebemos outro corpo. Não um corpo palpável como este, mas um corpo interrupto. Um corpo incorruptível. Sem interrupção nenhuma. Tanto faz ir para frente como voltar, de lado, de frente, para cima, baixo. Ninguém o interrompe. Não existe mais limitações. Aqui somos limitados. Porque perdemos uma essência que Deus nos deu no início da criação, o homem. Perdeu esta comunhão. Porque Deus fez o homem para ser eterno. Você já imaginou essa vida aqui, uma pessoa que desfruta saúde, tem uma vida regrada, viver eternamente sem envelhecer, sem doença, sem câncer e sem dor? Você já parou para analisar se nós estivéssemos neste grau aqui na Terra? Mas por essa situação que foi perdida, Deus quer nos dar uma vida, como está escrito em Romanos, no capítulo 14, versículo 17. Porque o reino do céu não é comida, não é bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Então que Deus vos abençoe e que Deus nos guarde na proteção do sangue de Jesus, que você possa entender que é um pecador, se arrependa dos seus pecados, como está escrito, confesse a Deus, reconheça que Ele é o único Salvador, aceite as condições de Deus colocadas na sua vida, porque você tem consciência de que Deus é o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Que a paz do Deus eterno te alcance em toda a esfera em que você se encontra. E ao você ouvir esta voz, você possa entender e ao termo que você ouvir
esta palavra. Você pode confessar seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, viver uma vida de paz, descubra em você mesmo a verdadeira paz que você tem dentro de você. E assim que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.